Olá a todos, espero que estejam bem e sejam bem-vindos ao Apetece-me Falar sobre Livros. Hoje trago-vos a minha opinião de mais um autor português. É um livro que eu tenho aqui em casa desde 2024, que me foi sugerido pela Dora Santos Marques, na sequência de um projeto que eu costumo participar do Bingo, do Patreon. O que é que aconteceu? Na altura ela sugeriu-me, eu comprei o livro e até comprei o livro em segunda mão, porque eu creio que até que o livro já, infelizmente, já não sei o que encontro à venda, e guardei-o. E pronto, e foi ficando aqui na estante, e foi ficando, enfim, vocês já sabem como é, nós vamos sempre, vêm outros livros e passam à frente e vamos adiando algumas leituras. Mas este ano decidi, é agora que eu vou ler, e fui buscar então à estante. Eu estou a falar de um livro de João Reis que se chama A Avó e a Neve Russa, que tem esta capa aqui muito gira, eu adoro, acho-a muito engraçada. E até vos vou dizer porque é que eu resolvi, lembrei-me de vir buscar o livro à estante. Porque eu estive na Serra da Estrela, portanto em março, exatamente no final de março, e estava neve, mas estava pouquíssima neve já, portanto vi lá uns restinhos de neve e de repente digo assim, porquê é que eu não vou ler a Avó e a Neve Russa do João Reis? E pronto, e foi isso porque me levou a lembrar-me que tinha o livro para ler e que eu queria muito ler, porque a Dora disse que eu ia gostar. Então, o que é que nos traz esta história? Esta história é contada, portanto o narrador é um menino de 10 anos, que não tem nome, ou seja, nós nunca vamos, na realidade, saber o nome desta personagem, do narrador. Sabemos que tem 10 anos, que vive no Canadá e que nos conta logo aqui no início da história, a história da sua família, as origens da sua família. Eu até vou recorrer aqui um pouco a esta parte do livro, porque eu acho que está muito bem, a explicar muito bem, no fundo, quem são estas personagens. Pronto, ele diz que tem 10 anos, que nasceu em Montreal, portanto no Canadá, mas a família vem de longe. A família vem, a sua avó, portanto que é aqui a avó e a Neve Russa, a quem ele trata muito carinhosamente de babushka. Ela nasceu em Moscovo, é russa, portanto, tem um irmão, nós temos aqui também, portanto, é a avó, a babushka, ele vive com a avó e com o irmão. O irmão já nasceu na Ucrânia e ele chama-se, pois, Andrei, exatamente. O Andrei, portanto, tem 18 anos, é o irmão, ele vive com o irmão e com a babushka. A mãe já morreu, a mãe era a Dominika, que era casada com o Ivan, portanto, os pais. A Dominika, a mãe, morreu e foi atropelada por uma carrinha de peixe congelado. O pai é um pai ausente, portanto, um pai que ele não sabe do paradeiro, mas que a babushka, a sua avó, diz que ele é um preguiçoso. Portanto, ela diz muitas vezes, o teu pai é um preguiçoso. Bom, o que é que vos posso dizer? O avô dele era engenheiro, também era russo, pronto. E é isto, assim, regra, mais ou menos sobre esta, exatamente, pronto. O que é que acontece? A avó deste menino, ela tem uma doença pulmonar e, obviamente, nós vamos perceber logo no início que esta doença pulmonar está relacionada com a exposição que ela teve aos ataques de Chernobyl. Pronto. E, portanto, ela ficou com sequelas da exposição e portanto, desenvolveu uma doença pulmonar. E, portanto, este menino eles, entretanto, pronto, vivem então em Montreal, no sítio onde este menino já nasceu, portanto, no Canadá. E a família, portanto, são estes 3 membros, portanto, a babushka, o menino e o irmão, o Andrei. O Andrei já tem 18 anos, é assim, um rapaz muito pouco, não acredita em Deus, trabalha numa pizzaria para ajudar um pouco às despesas lá de casa, fuma assim umas ervas, este menino diz que ele fuma umas coisas medicinais, mas pronto, nós percebemos que é erva, ouve assim umas músicas muito barulhentas, é assim um rapaz muito rebelde, digamos assim, e portanto a relação que ele tem com o irmão, portanto, tem uma diferença de idades ainda considerável. Bom, ele tem um grande amor por esta avó, sua babushka.
E ele assiste muito à doença da avó, não percebe muito bem o que é que a avó tem, sabe que teve a ver com a exposição que ela teve a Chernobyl, e só que anda sempre muito preocupado e anda sempre a ver se consegue encontrar uma cura para a sua avó. Desde ungüentos, desde santezinhos, chazinhos, pozinhos, ele anda sempre a ver se inventa e se descobre alguma cura milagrosa para a sua avó. Outros personagens que nós temos aqui, temos o Sr. Pereira, que é um senhor português que tem um restaurante e que vive lá junto ao pé do prédio onde eles vivem. Temos um senhor que é imigrante chinês, que é o Sr. Wu Tan, que é muito tímido. Depois temos uma série de pessoas de outras nacionalidades. É um livro que de facto aborda muito a multiculturalidade, que eu não sei dizer esta palavra, o multiculturalismo e a diversidade. Bom, então realmente temos aqui uma panóplia de muitas pessoas de muitas nacionalidades diferentes, em que o próprio menino vai ajudando às vezes na tradução de algumas palavras, porque nem todos sabem muito bem falar a língua, e ele acaba por ser aqui um intérprete. E até da própria avó, que é russa e que muitas vezes tem dificuldade no francês a falar, e muitas vezes é o neto que a ajuda. Esta senhora então está muito doente, ele então quer encontrar a todo custo uma cura para a avó. Tem também aqui outra personagem muito interessante que aparece, que é um rapaz, um sem-abrigo, é um grande amigo dele, que é o Matt. É um rapaz que vive nas ruas, mas que ele vai muitas vezes ter depois, vai muitas vezes ao encontro dele depois de sair da escola. E até que um dia ele, em conversa com o Matt, diz-lhe: eu descobri uma cura para a minha avó, mas ela encontra-se no México. E, portanto, é um cato milagroso em que nós temos de ir até ao México. E tu tens que me ajudar, porque eu só tenho 10 anos e, portanto, eu preciso de ir até ao México e buscar o cato milagroso. E o Matt envolve-se nesta aventura com este menino para irem procurar portanto, este cato milagroso. E isto já será uma segunda parte da história, portanto, em que eles fazem esta viagem até ao México. A história é muito ternurenta, porque este menino tem uma forma de ver as coisas de uma forma muito ingênua, mas ao mesmo tempo muito de um rapaz mais adulto, não é? Porque ele é muito ingênuo em determinadas coisas que diz. Falo de forma com um grande humor. Este livro está recheado de humor, porque através da ingenuidade dele, de coisas simples que nós sabemos, ele não sabe, porque é pequenino ainda, mas diz as coisas com uma sabedoria de um rapaz muito mais velho. Ele é muito engraçado e nós logo no início das páginas nós vamos ficar logo apaixonadas por este menino, porque ele é uma ternura. Ele diz as coisas de uma forma tão amorosa que é impossível resistir. Agora, há aqui posso-vos ler aqui uma parte ou outra que eu achei muito engraçado, a forma como ele descreve as coisas. E ele depois também gosta muito da sua professora, a professora Michelle, penso eu, e a professora diz que ele está sempre muito preocupado em ter boas notas e apresentar as boas notas à babushka, e está sempre a dizer que a professora diz que ele está com um ótimo léxico, portanto, um rico léxico. Eu acho isso muito engraçado. Ele tenta sempre agradar à avó, tendo boas notas, portando-se bem. Depois tem lá um menino na escola, que é o Jean-Pierre, que é um horroroso, um miúdo, que faz um bocadinho de bullying com ele, não é? Já se sabe. Mas pronto, também vamos acompanhando alguns episódios na escola, no dia-a-dia dele, sempre a ajudar a avó está com tosse, ele ajuda, ele preocupa-se imenso. Vou-vos ler aqui uma parte muito engraçada, em que ele diz assim: a babushka treme do corpo todo sem ter levado o choque. Está bem pior do que eu, que tremo só da mão, por isso ajudo a beber água. E o que tenho de fazer com cuidado para que não se engasgue. Se engasgar, tenho de lhe dar um abraço terapêutico, que é outra técnica de salvamento que mostraram na televisão. Espero ter força para o fazer e não partir uma costela à babushka, para que esta não fique entalada lá dentro. O melhor mesmo é que não se engasgue de maneira que pare de lhe dar água. Estás melhor? A babushka não consegue falar, mas diz que sim, com a cabeça. É normal que lhe custe falar, tanto por ser velha e por ter falta de ar, quanto pode-se ter enervado com as emoções. As pessoas adultas emocionam-se com intensidade, o que traz muitas complicações ao mundo.
já que deixam de ver as situações com a racionalidade e quererem ter atitudes e, a partir de tudo, o que consigam sem pensar primeiro no que devem partir. Sim, sei que o mundo acontece desta forma. Tenho tudo apontado num caderninho, li-o muitas vezes. Bom, seja como for, o importante é pensar primeiro nas coisas antes de as destruir, quando em adulto. Mas para já ainda posso ser criança. Mesmo assim, a babusca diz que penso demasiado e que tenho uma alma de velha. Bom, a menos que me tenham mentido, tenho 10 anos. Porém, por ter sido contaminado com ar de Chernobyl e dentro de mim existir uma alma de tempos muito antigos. Pronto, e ele é muito querido, porque ele de facto mostra-nos aqui a ingenuidade de uma criança, mas ao mesmo tempo a ternura, a solidariedade que ele tem. É um filme, é um livro de amor, de ternura, de cuidar do outro, de compaixão, de resiliência. Este menino de facto quer muito manter estes laços familiares, quer muito perpetuar a continuidade e quer muito salvar esta avó. E portanto eu adorei essa parte. Gostei muito da jornada que ele faz com o amigo Matt até ao México, dei imensas gargalhadas, é muito, muito, muito giro, porque imensas peripécias que acontecem. E pronto, apesar de eu achei uma coisa muito interessante e talvez seja aquilo que eu tenha gostado mais, porque não, fala aqui muito de traumas, não é? De Chernobyl, fala também da Segunda Guerra Mundial, porque a família do Matt, o amigo dele que é sem abrigo e que vai com ele acompanhá-lo na jornada até ao México, é também de descendência de familiares. Ele é judeu e, portanto, ele vai também contando muitas histórias da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, nós vamos tendo aqui estes dois momentos de drama, não é? De Chernobyl e da Segunda Guerra Mundial, mas ao mesmo tempo temos um livro contado de uma forma muito ternurenta e muito querida. E, portanto, acaba por ter temas duros versus esta ingenuidade, este humor, esta leveza. Que eu acho que complementam muito o livro e por isso é que eu gostei mesmo muito de ler e não acho que seja um livro pesado, apesar de falar de temas pesados. Acho que me fiz entender. Eu acho que vocês vão gostar muito, porque vale mesmo muito a pena esta história. Eu acho que realmente o livro está esgotado, mas se conseguirem numa biblioteca ou em segunda mão, vale mesmo muito a pena, porque é uma história mesmo muito querida. Acreditem que vale mesmo a pena. E pronto, olhem, foi mesmo uma história que me encheu o coração, é mesmo uma história encantadora. Espero que tenham gostado do meu vídeo, da minha opinião. Peço-vos para subscreverem, partilharem com os vossos amigos, é muito importante. Um beijinho muito grande, boas leituras e vemo-nos em breve.